Olá, galera Matematicou, aqui é o professor Jesus para mais uma aula com vocês. E hoje nós vamos começar a estudar a teoria dos conjuntos. É aquele conteúdo que marca o início do ensino médio, um conteúdo bastante importante. Então convido vocês para essa aula. Vem comigo que a hora é agora. Então, pessoal, para a gente começar, vamos tentar entender o que vem a ser conjuntos na matemática. A definição de conjuntos, ela não é clara. Na verdade, não há uma definição, porque a ideia de conjunto é uma ideia primitiva. Então, parte de uma noção. E a gente pode entender, então, o conjunto como sendo um agrupamento, uma coleção de objetos, quaisquer que sejam esses objetos, ok? Então, eu posso ter uma coleção de camisas, uma coleção de material escolar, uma coleção de números, uma coleção de letras, né? Os dias da semana consistem também. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Conjunto das vogais do nosso alfabeto, conjunto dos dias em que uma pessoa pratica natação, conjunto dos números pares. Essa é a ideia intuitiva de conjuntos aqui, com alguns exemplos. Observe que desses conjuntos, eu já aproveito para mostrar que no conjunto das vogais eu tenho um conjunto finito. No conjunto dos dias em que a pessoa pratica natação também. Já no conjunto dos números pares, eu tenho um conjunto infinito, já que não só tem esses números pares, né? Essas reticências, elas dão ideia de continuidade, então esse conjunto ele segue infinitamente, ok? No conjunto, cada termo que compõe esse conjunto, ele é chamado de elemento. Assim a gente tem aqui esse conjunto com 5 elementos. O segundo exemplo aqui nós temos 3 elementos, né? E aqui um número infinito, não é possível dizer quantos elementos. Para representar um conjunto, há maneiras padronizadas, né? É o que a gente vai ver aqui agora. Existem 3 maneiras básicas para representar um conjunto. Vejam só. Uma delas, a primeira que a gente enumera aqui, é citando os elementos desse conjunto entre chaves. É você elencar, citar elementos um por um entre chaves, como fizemos aqui. Olha só os exemplos. Conjunto A, formado pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9. Não importa a ordem que esses elementos aparecem, ok? Aqui eu tenho o mesmo conjunto, né, numa ordem diferente, mas consiste no mesmo conjunto A, ok? Conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8, reticências. É um conjunto infinito. Conjunto C, A, E, I, O e U. Então, observe que em cada exemplo desse aqui, nós citamos os elementos entre chaves e separados por vírgula. Está bem? Bom, a outra maneira de representar os elementos de um conjunto é por meio de uma propriedade característica dos elementos, certo? Algo que caracteriza esses elementos. Por exemplo, quando eu digo para vocês que o conjunto A ele é formado pelos elementos X, tal que, essa barrinha é um símbolo matemático que significa tal que, ou sendo que. Então, conjunto A é igual a X, os elementos X, tal que, ou sendo que, X é um número ímpar positivo menor que 10. Então, quando eu digo isso, x é um número ímpar positivo menor que 10, acredito eu que todo mundo já imagina logo quem? O 1, né? O 3, o 5, o 7. Opa, deixa eu apagar esse 7 aqui. Isso não é um 7, né, meu caro? Então, o 7 e, como último elemento aqui, o 9. Então, observe, a partir dessa característica, dessa propriedade, número ímpar positivo menor que 10. Então, aqui eu citei uma característica dos elementos e, imediatamente, você se lembrou de que conjunto se trata, ok? Então, aí, essa segunda maneira da gente indicar, representar um conjunto.
E a terceira maneira é por meio de uma figura conhecida como diagrama de Venn, né? Uma figura onde você cita os elementos que compõem esse conjunto. Esse diagrama ele pode ser numa forma circular, aqui a gente tem uma forma elíptica, mas pode ser também de uma forma quadrangular. Eu poderia muito bem representar esse diagrama, né, o conjunto A, né, representado aqui, conjunto A, com os seus elementos, citando também um por um aqui dentro, beleza? Então, são as três formas aí de se representar o conjunto aqui na matemática. Quando desejamos relacionar os componentes de um conjunto, ou melhor dizendo, os seus elementos, nós temos aí uma relação chamada de relação de pertinência. Né? Pertinência vem da palavra pertencer, né? Então, onde nós utilizamos dois símbolos matemáticos para relacionar. Se, para indicar que um elemento pertence a um conjunto, se usa o símbolo, nós vamos usar um símbolo que é uma letra E, né? Assim, ó, estilizada, assim, ela meio arredondada, curvada, ó, letra E, e ela vai indicar que o elemento pertence ao conjunto, ok? Se o elemento ele não pertencer ao conjunto, nós vamos negar isso daí. E a negação, né, a gente vai ter a mesma letra E, estilizada, assim, curvada, e aí com a negação, ou seja, com um traço negando isso daí. A gente vai cortar essa letra E, né, e negará essa relação. Eu estou com uma dificuldade aqui hoje para fazer isso que vocês devem ter percebido que eu estou escrevendo com o mouse. Né? Minha caneta deu problema e eu ainda não adquiri a outra aqui. Então, não pertence, olha lá. Beleza? Então, pertence ou não pertence, para relacionar o elemento ao seu conjunto. Vejam só como exemplo. Seja M 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho aqui um conjunto M formado por 5 elementos. Aqui eu posso dizer que 2, o elemento 2, pertence ao conjunto M, já que ele é elemento desse conjunto. E vou dizer que 5 não pertence, eu não encontro o número 5 no conjunto M. Está bem? Bem simples, bem. Bom, gente, igualdade de conjuntos. Quando é que dois conjuntos são iguais? Vejam só. O conjunto A é o conjunto dos números naturais menores que 5. Já o conjunto B está representado aqui pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Se eu escrever aqui o conjunto A, vejam só, conjunto A, quando eu digo números naturais menores que 5, eu estou exprimindo ali uma propriedade desse conjunto, que torna claro que eu me refiro aos elementos 0, 1, 2, opa, deixa eu apagar esse 2 aqui, que isso não é um 2. Concordam comigo? Então, ali, 2, vamos escrever aqui o 2, o 3, opa, e o 4. Então, aqui nós temos o conjunto A. É possível perceber que os elementos de B são os mesmos elementos de A. Então, dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. Não importa a ordem, né, de apresentação desses elementos, basta que eles tenham exatamente os mesmos elementos, ok? Continue comigo, então. Tipos de conjuntos. Os conjuntos eles são classificados de acordo com a quantidade de seus elementos. Né? Como vimos agora há pouco, né, a gente pode ter um conjunto finito. Aqui eu acabei não escrevendo o infinito, né? A gente tem aqui o conjunto finito que tem um número finito de elementos. Por outro lado, o conjunto infinito, o próprio nome diz, né, não tem uma quantidade definida, né, ele expande ao infinito. Conjunto vazio, aquele conjunto que não tem elemento algum. E para representar o conjunto vazio, temos duas maneiras. Uma delas é esse círculo, com um corte, ó, como a gente vê aqui, ou então representar as duas chaves sem elemento algum. Isso indica o conjunto vazio.
O conjunto unitário é aquele que possui um único elemento. Como exemplo, eu tenho aqui, ó, conjunto D é igual capital do Brasil. A gente sabe que a capital do Brasil é uma só, né? Brasília, e aí nós temos um conjunto unitário. Se disséssemos conjunto das cidades que já foram capitais do Brasil, aí seria diferente, né? Conjunto universo. O conjunto universo, ele é o conjunto no qual se estuda uma situação, né, maior. Por exemplo, quando eu digo população do Brasil, num estudo de migração, né? Eu estou estudando toda a população do Brasil e dentro dessa população eu vou estudar um pequeno grupo. Então, o meu universo seria a população do Brasil. A gente tem exemplo disso nos períodos de pesquisas, né? Quando os órgãos de pesquisa, institutos de pesquisas, eles entrevistam parte da população brasileira. Então, o universo considerado seria a população do Brasil, né? E dentro desse universo nós teríamos alguns elementos específicos, separados especificamente. Seria uma amostra daquilo ali. Para a gente fixar esses conceitos iniciais de teoria dos conjuntos, eu separei aqui algumas questões. Questões bem simples, mas que vale a pena conferir. Vejam só. Represente os conjuntos expressos pelas propriedades. Então, aqui nós temos uma propriedade, conjunto dos números ímpares maiores que 2. Como aqui é uma propriedade característica, eu tenho duas outras maneiras para representar. Podemos representar entre chaves, citando os elementos um a um, ou através do diagrama de Venn, né? Vou fazer aqui citando entre chaves. Então, o conjunto dos números ímpares maiores que 2. Então, eu tenho 3, né? 5, 7, 9. Vocês observaram que o 1 não entrou porque é claro ali que são maiores que 2. 9, 11. Como não estabeleceu um limite, a gente observa que esse conjunto ele é infinito. Então, eu vou indicar aqui com as reticências e está aí representado o conjunto A. Já o conjunto B é o conjunto dos números pares positivos menores que 10. Pares positivos menores que 10. Conjunto B. Pares positivos. Observe. O número 0 ele é um número par. Mas o 0 ele não é positivo. Também não é negativo. O 0 é um número neutro desse ponto de vista. Então eu tenho que representar a partir do 2. 2, 4, 6. Nossa, que 6 é esse? Então 6. Vamos apagar isso aqui, gente. 6. E falta quem aqui, galera? O 8, né? O 10 entra, nesse caso, nesse conjunto. Ele pertence a esse conjunto, não porque diz menores que 10, ok? Bom, já a segunda questão, ela diz assim: escreva a propriedade que define cada conjunto. Observando aqui o conjunto A, nós podemos identificar os elementos 1, 3, 5 e 7. Observe que aqui nós temos números ímpares, mas não são todos os números ímpares. Temos aqui apenas 4 números ímpares. Que características eles apresentam? Observe que são os números ímpares maiores que 0 e menores que 8. Então, nós podemos escrever isso da seguinte forma: que o conjunto A, vamos fazer aqui, o conjunto A é formado pelos elementos x, tal que x é número ímpar, é número ímpar, maior que 0, Vejamos.
maior que 0 e menor que 8. É isso? Maior que 0 e menor que 8. Eu poderia ter colocado aqui o numeral 0. Eu acabei escrevendo, não há problema nisso não. E o conjunto B? Observe que o conjunto B apresenta aqui as siglas de alguns estados do Brasil, mas não são todos os estados do país. Apenas os estados da região Sudeste. Então, nós podemos dizer que o conjunto B é formado pelos elementos X, tal que X é estado da região, da região Sudeste. Então, X é estado da região Sudeste. Ok, pessoal? Então é isso. Então, quando pedir para escrever a propriedade que define cada conjunto, dessa forma a gente tem que identificar que propriedade é essa e transcrever da forma onde cita cada elemento para a forma geral a partir de uma propriedade. Terceira questão. Vejam só. Dados os conjuntos A, formado pelos elementos -1 e 2, e B, x tal que x é raiz da equação x² menos 1x menos 2 igual a 0, é correto afirmar que A é um conjunto infinito. A gente pode perceber, nesse caso, que A é um conjunto formado por dois elementos, sendo, portanto, finito. B é um conjunto vazio. Eu ainda não tenho como dizer, afirmar, porque B é o conjunto formado pelas raízes dessa equação aqui. Então, eu preciso definir qual é o conjunto B. A é igual a B. Também depende de conhecer B. B é um conjunto unitário, 3 pertence a B. Ou seja, para finalizarmos a questão, precisamos encontrar as raízes dessa equação. Observem que trata-se de uma equação do segundo grau. Existem alguns mecanismos diferentes, né, para se resolver a equação do segundo grau. Um desses mecanismos permite resolver qualquer equação do segundo grau e é através da fórmula resolutiva, que no Brasil ficou conhecida como fórmula de Bhaskara. Então vejamos, vamos relembrar essa fórmula. Vem comigo então. Ela diz que as raízes da equação x, as raízes, são obtidas a partir da relação entre os coeficientes numéricos dessa raiz. Os coeficientes numéricos são aqueles valores que temos aqui, o A, que é 1, o B, que é -1, e o C, que é -2, termo dependente. Então, nós teremos aqui menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Esse delta, pessoal, relaciona também aqueles coeficientes. O B² menos 4 vezes A vezes C. Então, nós vamos definir a partir daí. Primeiramente, vamos calcular o valor do delta. Delta. Vou calcular aqui. Delta é B². Então, nós temos ali -1², parênteses ali, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é -2, parêntese novamente, -2 aqui. Bom, delta será igual a -1² é 1. Menos 4 vezes 1 é -4, vezes -2 é mais 8, 8 positivo. Logo, delta é igual a 9, mais 8, 9. Vejamos, a partir do valor de delta, vamos calcular os valores de x, ou o valor de x. X é igual a menos b, então abre ali, a gente tem ali, menos b, b é -1, então parênteses ali, mais ou menos a raiz quadrada de delta, ou seja, a raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes 1. Ok, pessoal? Bom, temos ali o valor de x. Vamos terminar. X é igual a
menos menos 1 vai ficar mais 1. Mais ou menos raiz quadrada de 9, 3, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Observe agora que nós vamos ter duas raízes. Vamos somar e vamos diminuir ali. Então, ó, raiz 1, x1. 1 mais 3, dividido por 2. 1 mais 3 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E a raiz 2, ó, x2. Nós vamos diminuir agora. 1 menos 3. 1 menos 3 dividido por 2. 1 menos 3 é menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, nós encontramos aqui duas raízes. Ó. 2, beleza? E aqui, menos 1. 2 e menos 1. B é um conjunto vazio, então? Não, nós temos dois elementos. A é igual a B? Olha só, A é formado pelos elementos menos 1 e 2, e o conjunto B, que é formado pelas raízes dessa equação, é menos 1 e 2 também. Desse modo, nós temos como solução, ó, a letra C, que A igual a B. Ok? Então, letra C é a nossa resposta aí. Espero que tenham entendido, compreendido essa primeira aula. Nós teremos outras aulas na sequência aí, então, para você acompanhar, né, toda a programação desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. E se você matematicou comigo, deixe seu like aí. E até a próxima, se Deus quiser.